Oi pessoal, tudo bem? Essa daqui é mais uma aula do programa de residência pedagógica da UDESC. Bom, na aula de hoje a gente vai abordar o assunto sobre raiz quadrada exata dos números inteiros e como resolver problemas relacionados a elas. Antes da gente ver a raiz quadrada com os números inteiros, a gente vai dar uma relembrada do que é uma raiz quadrada. Bom, uma raiz quadrada inteira exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Ou seja, todo número elevado a 2, o resultado vai ser a raiz quadrada do número inicial. Ou seja, aqui eu coloquei alguns exemplos. A raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Igual ali com 6, a raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 elevado ao quadrado é igual a 36, assim como 81, que a raiz quadrada é 9, porque 9 elevado ao quadrado é 81, e que nem com a raiz quadrada de 144, que é 12, porque 12 elevado ao quadrado é 144. Aqui eu coloquei também uma imagem sobre a raiz quadrada. Aqui nós temos o radicando, que é o sinal da raiz, o índice, que é o número que vai ser o nosso, entre aspas, divisor, a raiz, que é o resultado, e o radicando, que é o número que vai dentro da nossa raiz. Agora que a gente já relembrou o que é uma raiz quadrada, a gente vai ver o que é o oposto de uma raiz quadrada exata positiva. Bom, aqui eu coloquei um exemplo para ficar mais fácil de explicar, que é assim: o oposto de raiz quadrada de 16 é menos raiz quadrada de 16. Aí aqui nós temos a raiz quadrada de 16, que é igual a mais 4, e aqui nós temos menos raiz quadrada de 16, que vai ficar igual a menos mais 4 igual a menos 4, porque quando nós temos um sinal negativo fora do nosso parêntese, ele vai inverter o sinal que está dentro, ele vai ser o oposto. E assim, o oposto de raiz quadrada de 16 é menos raiz quadrada de 16. No entanto, a gente tem algumas observações e exceções de tipos de raízes quadradas para elas se encaixarem no conjunto dos números inteiros. Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, que é raiz quadrada de 10, que é igual a 3,162 em infinitas casas. Isso daqui é um caso de dízima periódica. Uma dízima periódica é um número decimal com casas infinitas depois da vírgula. E não se encaixa no grupo dos números inteiros por não ser um número exato e também por não ser um número inteiro, pois a gente tem uma vírgula. E aqui a gente tem o segundo exemplo, que seria a raiz quadrada de menos 36. Este tipo de exemplo aqui, ele não é considerado um número. Bom, essa foi mais uma aula do programa de residência pedagógica da UDESC. Espero que vocês tenham gostado. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima!